Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá, amigos. Antes de mais nada, quero desejar a todos muita saúde, paz e alegria, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós. Daremos continuidade à nossa conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, com o item Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Vamos à leitura. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erradicidade, eles se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar no progresso dos retardatários. Depois de cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas sombras da paixão. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo perturbe a sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata da afeição real de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pela atração física não têm nenhum motivo de se procurar no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as originou. Ora, essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas apenas pelos interesses, nada significam umas às outras. A morte as separa na terra e no céu. A única união e a afeição existente entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com as de seus familiares, que ela não pertence à família. Dizendo isso, anunciam-se uma grande verdade na qual não se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de provas para uns e de meio de evolução para outros. Os maus se aperfeiçoam pouco a pouco em contato com os bons
e com os cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias desaparecem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Uma pergunta que sempre me faço é se a pessoa que não acredita na reencarnação tem realmente entendimento do que significa reencarnação, já que algumas ideias que se apresentam no senso comum são às vezes distorcidas, como por exemplo, achar que reencarnar é morrer e retornar utilizando o mesmo corpo de uma pessoa que ainda está viva, ou ainda embrenhar-se no corpo de um animal, como observamos em alguns filmes, o que para o Espiritismo é uma ideia inviável, incoerente, desde que a reencarnação demanda todo um planejamento, um projeto para uma nova existência. O Livro dos Espíritos define reencarnação como sendo o retorno do espírito à vida corpórea em um corpo físico preparado exclusivamente para esse espírito e que nada tem em comum com o antigo. Com essa definição mais aclarada, observamos que a reencarnação não é apenas uma ideia que se deva acreditar ou não. Ela faz parte da lei natural, é parte dos propósitos de Deus, é fato. Vamos então abordar mais especificamente nosso assunto de hoje, que é a questão dos laços de família se fortalecerem ainda mais com a reencarnação e não se romperem como alguns imaginam. Para o Espiritismo, a família, que é a célula educadora, onde vamos aprender a conviver, a respeitar uns aos outros, a amar, vai muito além dos laços consanguíneos, já que a família permanece também primordialmente, significativamente atada pelos laços espirituais. E são esses laços que vão se sedimentando, se solidificando através da reencarnação. São esses encontros e reencontros em cada existência que nos tornam família, pessoas que se gostam, se respeitam e desejam estar juntas, unidas pela afinidade, pelo aconchego das experiências mútuas, pela delicadeza do afeto. Esse é o laço que se formata e se torna indestrutível, imortal, e jamais se romperá, porque tem o elo daquilo que é divino, porque tem o sopro de Deus. É importante lembrar que a morte, o desencarne, não nos fazem esquecer aqueles que amamos. E esse amor, esse afeto é recíproco. E a cada dia se revigora através da afinidade de gosto, de pensamento e sentimento. E a reencarnação oportuniza essa reciprocidade, criando vínculos de fraternidade, empatia, ternura, além de favorecer o progresso moral e intelectual e manifestar a justiça de Deus. E para finalizar, vejamos a importância da reencarnação para a alma imortal. Porque, pensando bem, meus amigos, uma existência só não basta, não é suficiente para tudo aprender, tudo conhecer, ou para atingirmos a perfeição indicada por Jesus na máxima sede perfeitos. Sempre estaremos iniciando, reiniciando e transformando experiências até encontrarmos nossa destinação, que é a perfeição. E embora
alguns conservem outras perspectivas após a morte física, a reencarnação é, sem dúvida, a grande esperança do reencontro certeiro, do progresso necessário, da renovação para os empedernidos, do alento aos que sofrem e da plenitude do afeto. Não encontraremos o nada do outro lado da ponte da vida, porque o nada é nada e a lei divina é cheia de vida e abundância. Não nos transformaremos num todo panteísta, perdendo nossa essência e o conteúdo de nossas conquistas espirituais, pois a vida sobrevive na diversidade. Não estaremos em condições fixadas de maldade eterna, porque Deus é movimento que transforma tudo para o bem. Desbravaremos o progresso infinito através das múltiplas existências da reencarnação, até vislumbrarmos os intentos de Deus, que é amar para evoluir e evoluir para amar ainda mais. Que assim seja e assim será.